Finalizada então a revisão no sistema de alimentação, a gente vai vir agora para a revisão no sistema elétrico. E aqui na parte elétrica basicamente consiste em a gente fazer o quê? A gente vai retirar as velas de ignição, fazer limpeza e regulagem dos eletrodos e fazer algumas medições com relação às bobinas. Aqui no magneto a gente tem duas bobinas, que é a bobina de carga, que alimenta o CDI, e a bobina de luz, que gera energia para carregar a bateria. Então a gente vai fazer a medição dessas duas bobinas. Medição também na bobina de ignição, primário e secundário. E aplicação nas junções aqui, nos conectores, de um limpa-contato. Para se caso tiver alguma oxidação, a gente, com o limpa-contato, faz a remoção desse zinabre aí, dessa corrosão. E depois a gente vai fazer também a conferência do ponto de ignição. Então aqui na mesa de avanço a gente tem uma escala graduada aqui, a gente vai explicar direitinho. E aqui a gente tem dois pontos de ignição. O ponto do motor funcionando em marcha lenta, que seria aqui com a borboleta do carburador totalmente fechada. E o avanço máximo, que seria o ponto máximo de avanço dele, na hora que a gente está com o motor totalmente acelerado. Então a gente vai dar uma conferida, ver se está tudo ok também. Aqui então a gente removeu as duas velas de ignição. A vela especificada aqui para esse motor é a BR7HS10. A abertura do eletrodo aqui é 1 mm. Então aqui, apesar do aspecto normal de carbonização, a gente não tem desgaste no eletrodo. Então aqui a gente vai fazer a limpeza, a regulagem do eletrodo e montar novamente. Aqui a gente já aproveitou também e retirou os dois cachimbos para a gente poder aplicar limpa-contato, tanto aqui na parte onde vai preso ao cabo, quanto aqui na parte que vai ali na ponta da vela. Então a gente aplica limpa-contato, se tiver alguma oxidação, o limpa-contato retira. E aqui a gente já aproveitou, desconectou o fio da bobina do CDI, o fio que vem lá do CDI é o preto e amarelo. Então esse fio aqui é o fio de pulsação. O CDI ele emite um sinal aqui, de baixa tensão. A bobina amplifica e libera alta tensão no secundário. Então aqui a gente já retirou também os cachimbos para a gente poder fazer a medição dos secundários, dos dois enrolamentos. Porque a bobina ela tem dois enrolamentos, um primário e um secundário. Então o CDI manda um sinal de baixa no primário, o secundário amplifica e libera alta tensão para as velas de ignição. Agora a gente vai fazer a medição aqui da resistência dos dois enrolamentos da bobina de ignição. Então eu tenho alguns dados aqui do manual. Só que o primário, que é esse fio preto e amarelo aqui que vem do CDI, vem aqui do CDI e é ligado na bobina. Então esse aqui é o enrolamento primário. Então seria uma perna, seria esse fio, e a outra ponta seria o aterramento aqui na carcaça. Então aqui o valor para o enrolamento primário, tanto do 15 quanto do 18 Tohatsu e o 15 Mercury Super, seria de 0.2 a 0.3 ohms. Esse multímetro meu ele não tem essa sensibilidade. Então aqui vai ser basicamente um teste de continuidade para mim ver se o enrolamento está aberto ou não. Então ali o multímetro está marcando infinito e aqui ele vai dando um valor muito baixo. Ele teria que dar 0,2, 0,3. Porém, essa resistência que ele aparece aí é a resistência dos cabos do multímetro. Então ele não vai chegar naquele valor ali. Mas aqui eu consigo ver que o enrolamento primário está ok. Ele está em bom estado. Ele está dando continuidade normal. Se eu medisse aqui e o multímetro ficasse dessa forma, isso indicaria que o enrolamento está aberto. Agora a gente vai fazer a medição no secundário. O secundário aqui, os dois enrolamentos, o enrolamento, as duas pontas, uma é da vela aqui de baixo e a outra aqui da vela superior. E o valor ômico aí, secundário, entre 4.100 a 6.100 ohms, seria 4.1K ou 6.1K. Então eu vou colocar aqui em 20K. Tá ok. E aqui eu vou encostar.
uma ponta no terminal de baixo aqui e a outra ponta no terminal de cima. 4.9, o valor tolerável é 4.1 a 6.1. Então aqui está ok também, o rolamento secundário está dentro do valor especificado e está ok. Se por um acaso o valor tivesse alterado, muita diferença, ele poderia estar em curto, ou se tivesse assim, marcando infinito, ele estaria aberto também. Aí substituiria a bobina, mas aqui não. Então isso indica que a bobina de ignição tá ok. Agora aqui a gente vai fazer a medição da bobina de carga. A bobina que vai aqui no magneto do motor. E é essa bobina que manda energia e o sinal de pulso para o CDI mandar faísca para as velas. Então aqui a gente tem esse fio vermelho e azul e a gente vai fazer a medição do enrolamento. Então aqui no manual o valor tolerável, aceitável, é de 130 a 195 ohms. Então eu coloquei aqui o meu multímetro na escala de 200 e a gente vai fazer a medição aqui. Então, como vocês estão vendo aí, está dando em torno de 169, 170 ohms mais ou menos. E está dentro do valor aceitável. Então, quer dizer que está ok. O enrolamento está beleza. Outro teste que eu faço aqui é o teste de curto-circuito. Eu pego, deixo uma ponta aqui e a outra eu encosto na carcaça do motor, no aterramento. E não pode dar nada. Se desse algum valor ali, isso indicaria que o enrolamento está em curto, está encostando na carcaça. Tanto numa ponta, tanto na outra aqui. Também está ok. Então aqui a gente testou a bobina de carga. Agora aqui a gente vai fazer a medição da bobina de luz. Como eu disse para vocês, esse motor aqui ele tem instalado o retificador que carrega a bateria. Então, se o seu não tiver, o chicote que vai descer do magneto é esse aqui, ó. É um fio branco, um fio amarelo e um fio preto. Esses três fios fazem parte de uma bobina, que é a bobina de luz. E aqui a gente vai fazer a medição da resistência dele agora. Só que, assim como o primário da bobina de ignição, a resistência aqui é muito baixa. Então o meu multímetro também praticamente não vai medir. Então o que a gente vai fazer aqui, eu vou falar os valores. E vai ser mais ou menos que um teste de continuidade, na verdade. Então eu vou pegar aqui, ó. Entre o fio amarelo e preto, a resistência ela tem que variar de 0,31 a 0,47. Então vamos colocar aqui. Olha lá, dá um valor bem baixo. E como no primário da bobina de ignição ali, ó, esse resultado aqui é o valor do resistor da resistência do cabo do multímetro. Mas eu consigo verificar aqui que tem continuidade. Então a bobina ela não está aberta, ela não está rompida. Outra coisa também é o teste de curto-circuito, tanto de uma perna quanto de outra. Então eu vou tirar aqui, vou deixar ponta preta da bobina e vou encostar a outra ponta no aterramento. Então aqui deu infinito, então quer dizer que não está em curto. Agora a mesma coisa, vou fazer aqui com a ponta amarela. Então a gente vê que não está em curto. Agora vamos aqui para a próxima combinação, que seria amarelo e branco. Amarelo e branco, o valor teria que ser de 0,65 a 0,98. Então a gente encosta aqui, ó, vai dar aquele valor bem baixo também. Então quer dizer que tá ok, deu continuidade no enrolamento. Agora aqui a gente vai ver se o fio branco tá em curto com a carcaça, também não. Tá ok. E a última combinação é a branco e preto. Aqui o valor teria que ser de 0,37 a 0,55. Então aqui também a gente vê que tem a continuidade. E como a gente já fez o teste de curto aqui com o fio preto, a gente aterrando aqui, tá ok. Isso mostrou pra mim que todos eles estão interligados entre si, com valor baixo de resistência,
E a ligação do retificador aqui é a seguinte. No retificador vem dois fios verdes, nesse modelo aqui que é da Arieltec. Então, o que acontece? Aqui, o branco vem num fio verde, o amarelo vem no outro fio verde, porque esse sinal que desce aqui é um sinal alternado. Ele me manda uma corrente alternada. E a função do retificador é justamente transformar essa corrente alternada, essa energia alternada, em corrente contínua para carregar a bateria, que a bateria é 12 volts contínuo. Então, a função do retificador, ele retifica, transforma em corrente contínua, e esse fio vermelho aqui também sai do retificador, é o de saída. Então aqui já sai uma corrente contínua, que vai para a gente tem um terminal aqui na ponta, onde se conecta o cabo da bateria. E o fio preto vai no aterramento. Ele é aterrado aqui na carcaça do motor. Essa é a ligação do retificador, é bem simples. Depois lá no conector, o negativo da bateria também é no aterramento do motor, pode aterrar em qualquer ponto aqui. E o saída é esse fio vermelho aqui que sai do retificador e vai para outra ponta, a ponta positiva da bateria. Então aqui a gente testou a parte elétrica do motor. O que a gente vai fazer agora? Nesse caso, a gente aplica o limpa-contato em todos os terminais. Aqui, como vocês podem ver, o conector é sempre um macho e fêmea. Aqui, para melhorar o contato, que a gente faz também, no fêmea, a gente dá mais uma pressãozinha aqui, ó, aperta com o alicate para aumentar a pressão dele e religa tudo novamente. E só para finalizar as ligações aqui, a gente também tem esse chicotinho aqui, que é um fio preto e um fiozinho marrom. O que é esse fio aqui? É o do afogador, é o que corta a ignição do motor. A hora que a gente aperta o botão vermelho lá na frente para desligar, aqui é um jumper. Então, a hora que a gente aperta ali, fecha um curto entre esses dois. E o CDI corta a ignição. Então, esse fiozinho marrom também é um fio que vem lá do CDI. Então, aqui no CDI a gente tem o fio vermelho e o fio azul, que é o da bobina de carga. O fio amarelo e preto, que vai para a bobina de ignição. O fio marrom, que é esse fio que afoga, que corta a ignição. E também tem um fio preto aqui, que é o fio de aterramento. Ele sai do CDI e vai fixado na carcaça. E a gente finaliza aqui a parte do chicote elétrico do Mercury 15 Super. Finalizando então o Mercury 15 aqui, a gente já finalizou a parte elétrica, já montamos todos os terminais ali. A gente já colocou também os cachimbos das velas de ignição, já fez a limpeza e regulagem dos eletrodos. E agora a gente vai fazer um teste rápido aqui, um teste prático, para ver se está pulando faísca, se o sistema está ok. Então a gente colocou as velas de ignição ali e encostou na carcaça. Agora a gente vai puxar a cordinha de partida ali e observar faíscas nas velas. Como vocês observaram aí, tá tudo ok. A gente vai aproveitar agora também. A gente já está com o motor aqui na caixa d'água, por quê? Pra gente, na hora que for puxar a cordinha ali, o rotor da bomba d'água não pode estar seco, senão a gente corre o risco de danificar ele lá embaixo. Por isso que sempre quando a gente for mexer com partida, essas coisas, a gente coloca ele aqui na caixa. E agora a gente vai fazer também o teste de compressão de cilindro. A gente vai pegar o manômetro e medir a compressão do primeiro e do segundo cilindro. Medindo a compressão do primeiro cilindro aqui, ó, o valor que a gente obteve foi algo em torno de 160 PSI. Seria considerado anormal um motor novo que nem esse aqui, se ele tivesse com a pressão abaixo de 100. Então, acima de 100 a gente considera que o motor está beleza de compressão. Agora a gente vai medir o segundo cilindro e fazer a comparação. Por quê? Entre o primeiro e o segundo cilindro, essa diferença não pode passar de 15 PSI, segundo o manual. E aferindo a compressão do cilindro número 2 aqui, a gente também teve um valor aproximado de 160 PSI. Então isso aqui quer dizer que os dois cilindros estão praticamente com a mesma compressão. Segundo o manual ali, essa variação seria normal se tivesse a diferença em torno de 15 PSI. Como aqui está próximo, a gente conclui que os dois cilindros estão ok. Antes da gente funcionar ele aqui agora, a gente vai falar um pouco do ponto de ignição. O que acontece? Para o motor poder pegar, para o motor ter força, esse ponto dele, ele oscila conforme a gente acelera e desacelera.
Então aqui no motor de polpa, a gente vai falar do Mercury 15 Super. O que acontece? São dois pontos. O ponto quando ele está com a borboleta do carburador fechada, quando a gente desacelera e ele está na marcha lenta. E o ponto máximo, que é o que ele adianta quando a gente acelera no fim, até o fim ali, e a borboleta se abre completamente. Então a gente tem dois pontos, o ponto máximo de avanço e o ponto de marcha lenta. Aqui na mesa a gente tem essa escala graduada aqui, ó, são esses pauzinhos aqui. E o que acontece? Cada um deles, cada espaço desse aqui, a gente conta 5 graus. Então, para cá a gente vai 5, 10, 15, 20 e finaliza no 25. Esse pauzinho aqui a gente vê que ele é maior. Esse aqui seria o nosso zero. E para cá a gente tem mais 1, 2, que seriam 5, 10. O que é isso? Esse pauzinho maior aqui seria o ponto zero do PMS, que seria quando o pistão está no ponto máximo lá em cima, o primeiro cilindro. Então, o ponto de marcha lenta aqui, o motor ele tem que trabalhar com 3 graus, vou pegar na tabela aqui, 3 graus ATDC. O que é isso? 3 graus depois do PMS. Depois que o pistão subiu e está descendo, o avanço aqui tem que ser de 3 graus depois do PMS. Quando a gente acelera, o avanço máximo dele tem que ser de 25 graus antes do PMS. Então, o que eles colocam como referência aqui pra gente? Eles colocam como referência a carcaça do motor, a emenda aqui, ó. A gente tem essa linha de emenda do motor. Então a gente vai ver aqui, na hora que eu voltar. Então, se esse maior seria o 0 grau e em posição de descanso ele tem que trabalhar com 3, o primeiro aqui é 5, então seria no meio desse vão aqui, ó, um pouquinho para frente do meio. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que alinhar a emenda do motor aqui, mais ou menos no meio, um pouquinho para frente do meio, que seria, se aqui isso é 5, seria o menos 2, ficaria com 3 graus. E quando acelerar, que ele teria que avançar, máximo 25 graus, seria no fim aqui. Então esse último pauzinho aqui, quando a gente acelera tudo, ele tem que ficar alinhado com a emenda do motor, que seria o avanço de ponto aí de 25 graus antes do PMS. E trabalhando em marcha lenta, ele fica com 3 graus após o PMS. Esse aqui é a regulagem de ponto do Mercury 15 Super. Eu já ouvi falar que já vi uma conversa na internet de que quando ele vem novo, ele vem com um avanço máximo aqui de 22 graus. Então não seria até o fim, seria um pouquinho para frente ali, ficaria aqui no meio. E depois, para passar ele para Super, para 18, que o pessoal dá essa avançada a mais no ponto aí. Porém, na tabela que a gente tem aqui dele, o avanço normal dele seria o de 25. Então eu não sei se isso aí procede. Todos que vêm aqui pra gente, a gente confere. A grande maioria, que nem esse aqui, tá reguladinho, a gente nem precisou mexer. Ele tá com 25 graus de avanço máximo e tá com menos 3 aqui do avanço na posição de repouso, de marcha lenta. Então aqui tá ok. E para executar essa regulagem do ponto aí, caso o seu motor esteja fora, ou se ele estiver avançando demais, é perigoso que pode danificar o motor. Então ele tem que trabalhar no limite, que seria esses 25 graus. Acima disso aqui, já corre risco de quebra do motor. E para fazer essa regulagem, a gente utiliza essa haste aqui, através desse parafusinho, e esses dois parafusos de encosto aqui. Então a gente vai mexendo aqui e vai conseguindo fazer a mesa chegar nos alinhamentos que a gente precisa ali. Bom, montamos ali então as velas de ignição. A gente já conectou o conector de combustível ali, já enchemos o carburador. E agora a gente vai dar a primeira partida nele. A gente afogou e agora vai fazer ele funcionar.
A gente vai deixar ele aquecer um pouco para poder fazer a regulagem. Bom, como vocês viram aí, ele pegou meio quadradão. E aí a gente, para acertar ele, o que precisa ser feito? Com relação à regulagem do parafuso da mistura ali, a gente precisou abrir mais 3/4. Então, tava com 2, a gente abriu mais 3/4, então agora tá com 2 e 3/4. Agora ele já aqueceu e agora o motor afinou, ele arredondou. Marcha lenta tranquila, refrigerando, e o ideal é que a gente engate o motor e ele não afogue. Ele cai um pouco a rotação, isso é normal por causa do peso da água, mas ele não pode afogar, porque ele está engatado para frente. Agora a gente vai engatar ré nele aqui. E é isso aqui. Um sinal de que o carburador está trabalhando direito, você coloca a mão aqui e está gelado. Algumas vezes chega até a suar aqui, fica suado. Então aqui tá gelando, tá ok. E agora ele tá pegando belezinha. E é isso, agora a gente vai finalizar lubrificando as articulações. Então aqui a gente finalizou lubrificando as articulações do cavalete. E a gente encerra a revisão do Mercury Super. Como vocês acompanharam aí, a gente encerrou ontem à noite o vídeo aqui do Mercury 15 Super. E hoje cedo a gente foi entregar o motor para o cliente. E a gente vai relatar aqui uma coisa que pode acontecer com qualquer um, em qualquer oficina, qualquer pessoa, pode acontecer. Vocês viram aí o motor funcionando perfeitamente, deu regulagem, ficou bom, tudo ok. Porém, aqui na frente do cliente, a hora que a gente foi fazer a entrega para ele, o motor ficou quadrado, o motor não ficou sustentando, ficou dando uns estouros. E aí o que aconteceu? A gente tirou aqui para dar uma olhada e uma das velas de ignição apresentou defeito, bem na hora que a gente foi entregar o motor. Isso é uma coisa chata, mas aqui a gente não esconde nada de ninguém e não teria por que também a gente esconder do pessoal do YouTube aí que acompanha a gente, e a gente está fazendo um trabalho tão bacana. Então, agora que a gente vai colocar a vela que estava no motor, que apresentou defeito, e depois a gente vai substituir por uma nossa de teste aqui, para vocês verem a diferença. A gente montou novamente a vela que até ontem estava beleza, e na frente do cliente aqui ela apresentou defeito. Agora a gente vai dar uma partida aqui e vocês vão ver a sintomática do motor. Vocês viram aí, ele pega, conforme a vela não queima o combustível, aquele cilindro ele vai encharcando, 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 de repente ela dá uma faísquinha e dá esses estouros aí, excesso de... E aí, como vocês podem ver, o motor que estava redondinho deu problema. Agora a gente vai substituir, vai colocar uma vela de teste nossa aqui. Então aqui a gente retirou a vela que apresentou defeito, a gente colocou uma nossa lá de teste. E agora a gente vai dar partida.
Bom, então como vocês acompanharam aí, a resposta do motor foi totalmente diferente, voltou à normalidade novamente. E é isso, galera, a gente quis relatar isso aí para vocês verem como que as coisas funcionam. Ontem a gente finalizou, estava tudo ok. Hoje a gente foi dar partida e o motor apresentou o defeito. Esse motor é um motor relativamente novo, poucas horas de uso. A gente vê pela própria vela de ignição o aspecto dela de nova, não tem desgaste no eletrodo e estava funcionando perfeitamente até ontem. E hoje a gente foi funcionar, ele apresentou o defeito. Agora a gente vai substituir, trocar o jogo de velas e o motor vai voltar zero bala para o cliente aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha aí pra gente e até a próxima.